Está começando mais um programa Vida e Saúde. Pode chegar, pode ficar à vontade, pode aprender junto com a gente, pode começar a pensar e analisar como você pode fazer para se tornar a sua vida melhor. E o Vida e Saúde te ensina receitas, o Vida e Saúde propõe conversas interessantes com especialistas e a gente está aqui para te ajudar, dando força, orando por você e torcendo para que você viva, sim, o plano do Criador para você. Viver plenamente, sabe? A palavra de Deus diz que Deus tem planos muito além das nossas expectativas. Às vezes a gente fica ansioso, não é mesmo? Com algum plano da família, com alguma falta que a gente sente. Às vezes a gente fica pensando, cadê Deus que não está me respondendo oração? Por que está silêncio? Por que eu não consigo entender? E lá em Isaías, Deus diz o seguinte, Isaías 55, 8 e 9 diz o seguinte: pois os meus pensamentos, é Deus que está falando para você, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pensa nisso hoje e confia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou você, o Deus que te conhece cada detalhe da sua vida, Ele está atento e Ele tem pensamentos maravilhosos para você. E que Deus te abençoe nesse dia. O programa está só começando, você sabe que é muito importante ter a sua interação. Eu quero saber o que você pensa das nossas receitas, eu quero saber o que você pensa das nossas conversas aqui. Tem te ajudado aí de alguma forma? Você começou a pensar na sua saúde, pensar na alimentação que você leva na mesa dos seus filhos, do seu esposo todos os dias? Isso é realmente muito importante. Se você é responsável pela alimentação da sua casa, se você dá o ritmo aí da sua casa, que tal começar a pensar também nas outras áreas da vida? Descanso, a temperança, escolher o que é certo, o que é errado e usar com moderação. Que tal você pensar como é que você tem descansado, relaxado, usado os seus momentos de lazer? Eu sei que você precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas, fazer escolhas difíceis, mas saiba, Deus está abençoando aquelas escolhas que você faz em prol da família, em prol da saúde, em prol do benefício dos outros aí que estão ao seu redor. Então fique firme e conte com a gente, tá bom? Bom, o assunto de hoje vai ser hormônios femininos. Eu tô aqui com duas amigas, já vou chamar assim. Doutora Cláudia Sá Amaral, que é ginecologista. Obrigada pela participação mais uma vez, doutora. Obrigada pelo convite de estar contigo novamente. Também temos aqui a psicóloga Marli Portugal, que também vai ajudar a gente nessa questão, entender a questão da função hormonal e como isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigada mais uma vez, doutora. É sempre um prazer. Gente, as duas são lá do Cevisa. Você já conhece o Cevisa? O Cevisa é o Centro de Vida Saudável. E lá no Cevisa é feito um trabalho maravilhoso de reeducação do estilo de vida, tratamento de diversas doenças crônicas. Você que está interessado em conhecer, se não pessoalmente, você pode conhecer virtualmente. É isso, doutoras? Com certeza. Pode entrar no site lá do Cevisa e saber todos os tipos de tratamentos que a gente faz. E você pode conhecer um trabalho maravilhoso, diferente de tudo quanto é spa que tem por aí, porque a mudança ali, o foco é mudar o estilo de vida todo e você pode fazer isso pela graça de Deus. Hormônios. Uma questão difícil. O que são os hormônios femininos, doutora Cláudia? Começa explicando pra gente. Bom, dentro da medicina, não é? Nós temos... Quem cuida da parte da saúde da mulher é a ginecologia. A obstetrícia cuida mais quando a paciente está grávida. Mas nós temos uma área também que é a ginecologia, a endocrinologia ginecológica. Ok. Eu poderia dizer que é um universo, são muitas coisas que eles acabaram separando dentro da endocrinologia. É uma parte onde estuda só os hormônios da mulher, porque são muitos hormônios que acabam afetando a vida da mulher, nos diferentes estágios da vida da mulher. Então, eu acho que é muito interessante, assim, é claro, de estudar. Eu sou apaixonada por cuidar de mulheres, não é? Porque cuidar do corpo da mulher, as transformações que acontecem é algo muito interessante. E os hormônios nós temos que estudar e nós temos que saber como que eles atuam nas diferentes fases da vida da mulher, na menarca, que é a primeira menstruação da menina. Quando há um desequilíbrio hormonal, aí a paciente tem um monte de queixas.
Então é muito importante saber que os nossos ovários, que são as nossas glândulas, que produzem o estrogênio, que produzem a testosterona e progesterona, os hormônios femininos. Então, assim, é importante saber como que eles funcionam e também cuidar melhor da nossa saúde, não é? Da nossa saúde de uma forma integral. Até por isso, quando chega uma paciente no meu consultório de psicologia, né? Primeira coisa que eu pergunto, já foi ao médico? Já viu como estão seus hormônios? Porque às vezes é uma questão hormonal. Quando a gente percebe no período menstrual, a mulher que fica na fase da TPM, que é como é que é? A doutora Cláudia tem uma outra sigla para TPM, diferente da que eu e você conhecemos. Tentativa de matar. Não, tendência para matar. Tendência para matar. A mulher realmente fica alterada porque os hormônios estão ali numa fase diferente também. A mulher, depois que ganha bebê, o hormônio fica desregulado. Várias fases da vida a gente tem, não só as mulheres, mas os homens também são controlados por hormônios, é isso? Com certeza. Por isso que é importante fazer as dosagens hormonais, saber em que fase da vida da mulher ela está. Então, ver os níveis de progesterona, de estrogênio, porque às vezes o ciclo menstrual está irregular e a paciente quer menstruar e às vezes não consegue. A primeira coisa que eu pergunto, como que está o teu ciclo menstrual? Ele está vindo todo mês, o ciclo menstrual normal é de 28 a 30 dias. Então, a dosagem de estrogênio e de progesterona aumenta um hormônio, depois diminui o outro. Então, tudo funciona de uma forma perfeita. Como se fosse uma orquestra. Como se fosse uma orquestra. E todos entram na hora certa, no compasso certo. Deus fez o nosso corpo para funcionar de uma forma perfeita. Então, eu fiquei muito assim, eu amo poder estudar anatomia, fisiologia, tudo como funciona, porque esse era o plano de Deus pra gente. Aí eu fico preocupada porque, às vezes, nós estamos desrespeitando as leis de saúde e, através da violação dessas leis de saúde, a gente fica doente. Então, a mulher, hoje em dia, ela tem uma vida tão corrida, tão estressada, correndo atrás de um monte de coisa e acaba deixando a saúde de lado. Ela que cuida de todo mundo acaba esquecendo de se cuidar. É muito importante. Você para aí um pouquinho e pensa o que você tem feito por você, para se cuidar em primeiro lugar. A gente tem campanhas de prevenção o ano inteiro, o governo do Brasil se preocupa com isso, mas às vezes a gente ignora essas campanhas, ignora essas facilidades e acaba se deixando de lado. Por favor, hoje é dia de mudança, tá bom? Vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, porque eu quero dizer o que a gente vai servir hoje aqui no Vida e Saúde. Você vai aprender essa receita. É uma proposta de molho branco feito com leite de inhame. Vocês já comeram? Já tomaram leite de inhame? O inhame é uma leguminosa super saudável, com poder de desintoxicar. Tá na moda, né? E olha aqui que lindo o nosso molho branco feito com inhame. Vou mostrar para você os ingredientes desta receita. Você vai usar o seguinte, 2 xícaras de leite de inhame, a receita está lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, mas basicamente é bater o inhame cru com água, na proporção ideal, tá? Vou usar também meia xícara de alho poró, 1 dente de alho ralado, meia cebola picadinha, algumas nozes, noz moscada, brócolis, pode ser pré-cozido, pode ser congelado, também dá certo, e vou precisar de uma pasta, você escolhe um macarrão. Voltando para o molho, você pode usar um pouquinho de óleo também para fazer essa receita, tá bom? Você pode escolher o macarrão que quiser. Eu estou usando aqui um macarrão sem glúten integral, olha que bonito. Ótimo! Tem muitas opções, inclusive se quiser preparar uma pasta aí na sua casa, a gente também já deu receita aqui e você pode pegar. Primeira coisa, vou refogar os nossos temperinhos aqui, alho, cebola, alho poró. Isso aqui vai recender aqui no estúdio. Se preparem, meninas. Se preparem. Quando a gente pensa nos hormônios, doutora Cláudia, existem muitos tipos de hormônios femininos ou a gente está falando de alguns apenas que acabam se relacionando e fazendo a coisa toda funcionar? Quando falamos de saúde da mulher, nós falamos mais no estrogênio e na progesterona. Ok. O estrogênio é um hormônio que ele é responsável pelas características femininas da mulher, crescimento, as formas mais arredondadas. As formas arredondadas, o crescimento dos seios, distribuição da gordura, que é mais a nível do quadril, da coxa, das nádegas. Então, que forma... A forma feminina, não é? Que deixa o corpo da mulher mais bonito que o do homem, com certeza, porque é mais bonito, não é? Sim. Mas assim, a progesterona já é o hormônio que é responsável para fazer com que o útero
forme a casinha do bebê. Então, ele atua diretamente no útero. Então, ele tem os dias no meio do ciclo que ele vai trabalhar mais a progesterona. E se por um acaso passou o período fértil, a mulher não manteve relação sexual ou ela não engravidou, vai acontecer depois uma queda do hormônio e vai acontecer a descamação do endométrio, que vem a menstruação novamente. Tá. Então, é interessante saber que cada hormônio tem a sua função. Quando acontece um desequilíbrio hormonal, aí a mulher tem vários tipos de sintomas. Então, o ciclo pode ficar irregular. Tem pacientes que às vezes menstruam 2 vezes no mês. Às vezes tem um paciente que tem um ciclo maior. Às vezes tem um paciente que acaba não menstruando, acaba tendo a menorreia, que a gente fala, quando o paciente fica muito tempo sem menstruar. Então, nós temos que investigar, fazer alguns exames, com certeza, exames de laboratório, ultrassom pélvico, para ver o que está acontecendo com os ovários. Tá. Às vezes, os ovários podem estar com cistos. É muito comum hoje em dia, e as mulheres ficam muito preocupadas com cisto no ovário, ovários multifoliculares, ou policístico, que a gente fala. Então, o paciente que tem esse tipo de patologia, ele provavelmente vai ter um ciclo anovulatório, que a gente fala. Não vai ovular. Não vai ovular. E tem pacientes que ficam 2, 3 meses sem descer a menstruação e não estão grávidas. Pelo contrário, a paciente vem, doutora, eu quero engravidar e não consigo. E aí é porque o ciclo não está regulado. Não está regular, então nós temos que organizar os hormônios dessa paciente para que ela volte a ovular, para que ela possa realmente vir a gestar. Vamos pensar o seguinte agora, a mulher passa por várias fases na vida. Se a gente pensar uma menina criança, ela não vai ter a menstruação ainda, mas aí vai chegar na fase da puberdade, os hormônios começam de repente a ser ativados, eu não sei como é que funciona exatamente, mas se acontece a mudança corporal. Mas aí a gente tem também, na fase adulta, a mulher sofre várias influências, várias pressões. Eu queria saber se tudo isso que a gente vivencia pode influenciar, pode alterar a produção e a função dos hormônios. Com certeza. Total. Né? Total, não é, Marli? O estresse hoje em dia ele está sendo conhecido como a patologia do século XXI. Porque o estresse, ele acaba, ele muda tanto a vida da mulher. A mulher parece que ela quer abraçar o mundo. Uhum. Ela quer ser top, ela quer fazer muito bem todas as suas funções. Ela como esposa, como mãe, como profissional. Em relação à gestação, que é um período maravilhoso, é uma bênção que Deus dá, nós podemos gestar, ter um bebê dentro da gente. Isso é uma bênção, é um tesouro. Mas a mulher vai deixando. O que eu tenho encontrado hoje, a experiência que eu tenho, é que as mulheres vão estudando, fazendo a faculdade, elas se formam, fazem um mestrado, fazem um doutorado, fazem um pós-doc e já tem 40 anos. Quando ela está no pós-doc, ela está com 40 anos e ela vem com 41 anos, o ciclo já começa a ficar irregular e ela quer ter neném. Aí ela diz assim, doutora, agora eu quero engravidar porque agora, depois que eu já fiz todas essas coisas... Então, assim, ela se preparou para a vida, mas não para gerar vida. Não para gerar vida, falaste tudo. Então, por que é importante pensar nisso antes? Realmente o perfil da mulher mudou, doutora. Mudou completamente. Só que eu acho importante a mulher pensar se isso realmente vai ser importante para ela e dar uma pausa antes dos 40 anos. Conversar com o marido. Pelo menos para verificar a saúde e a possibilidade de gestar mais para frente. Isso. Mas, então, o que eu vejo é que as mulheres estão deixando um pouco isso de lado e depois vem uma frustração. Porque eu quero ter bebê, mas eu fiz muitas coisas antes disso. E aí os ovários começam a ocorrer uma falência ovariana. Ele já não vai produzir os hormônios da mesma forma que ele fazia aos teus 20, 25 anos. E a mulher quer correr atrás do prejuízo. Certo. É claro que a medicina está muito evoluída, está cada vez com novos programas e com novos tratamentos. E hoje em dia tem condição de pacientes com acima dos 40 anos gestarem o primeiro filho. Nós já chamamos de gestação de alto risco, porque tem que fazer um pré-natal com muito cuidado, com muitos exames, bem especializado. Ainda nessa questão, queria saber o seguinte, e quando os hormônios começam a afetar e alterar também não quero dizer personalidade, mas começa a alterar a persona ali, a pessoa começa a sofrer consequências dessa alteração hormonal. Olha, tem alguns hormônios que eu até brinco quando eu dou palestra, quando eu estou mesmo falando com os meus pacientes, né? Que eu faço assim uma brincadeira que chama dose. Não é dose de cachaça, não. É dose de saúde, de dopamina, que é o hormônio que libera o quê? Que dá a motivação, motiva a mulher a ela atuar, a ser mãe, a manter até o seu equilíbrio. O de ocitocina, e olha, mulheres, ocitocina
é o hormônio do amor. É esse hormônio, não é, doutora, que produz, que dá a... Quando a gente vai ter o bebê... As contrações Isso, esse é o hormônio ocitocina. E é importante também que o homem tenha, porque o homem é muito razão. Ele precisa de ter ocitocina para ter amor, para lidar com a esposa e com os filhos. Tá. S de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E o E de endorfina, né, que é do prazer. Então, quando a mulher ela consegue liberar, produzir esses hormônios, ela vai ter equilíbrio. Ela vai conseguir lidar com tudo, em todas as fases da sua vida, né? Quando a gente pensa, gostei bastante da maneira didática, né? Dose, você anota aí. A dose ficou legal. Tem que ter dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Gostei. Existem coisas que podem atrapalhar a produção desses hormônios ou, de repente, inibir a produção desses hormônios, doutora, ou não? Com certeza. Mais uma vez... Você falou do estresse aí antes. O estresse é uma das causas. E outra, alimentação desequilibrada, muito trabalho, não tem tempo para o descanso. Nós precisamos descansar. Precisamos, às horas de descanso da noite, nós precisamos ir para a cama 10 horas, no máximo 10h30. Hoje em dia ninguém para. As mulheres, elas trabalham fora de casa, depois vão para casa, continuam trabalhando, cuidando de filho, depois os filhos vão dormir, depois ela vai até meia-noite fazendo alguma coisa, preparando para outro dia. Então, tô cansada só de pensar. O corpo não descansa. É verdade. Então, quando tu vais falando todas as coisas que a mulher faz, e isso é comum, no meu dia a dia no consultório, é comum a mulher dizer todas as atividades que ela tem que fazer. Então, ela não descansa. Como que os hormônios vão atuar de uma forma satisfatória se ela não tem aquela pausa? Aí produz até um hormônio que pode trazer um malefício, que é o excesso de cortisol. Esse é o nível... Outro hormônio. Outro hormônio. O nível alterado do estresse aumenta o cortisol. E o cortisol, no nível alto, altera a pressão. Altera o sono também? Altera o sono também, fica completo, o paciente fica irritadíssimo. Altera a paz de espírito. Altera a paz de espírito, pavio curto, um monte de coisa. E aí as mulheres começam a reclamar da TPM, começam a reclamar de menopausa, começam a reclamar de um monte de coisa. E eu digo que eu sou defensora da menopausa, eu sou defensora da TPM, porque tem muitas coisas que a tua vida está desequilibrada e tu queres dar um nome específico. Então, calma, coloca o pé no freio, te organiza, te equilibra, aí tu vais parar de ficar reclamando das coisas e vais fazer alguma coisa a respeito. Exatamente. Mesmo porque a menopausa não é uma doença, né? É uma fase. Isso. Então, se a pessoa tem um estilo de vida equilibrado, a menopausa ela vai ser bem vai passar, vai ser uma fase realmente, não uma vida, né? Com certeza. Agora é o seguinte, homens e mulheres reagem diferente em quase todas as situações da vida. A nossa equipe preparou uma matéria mostrando como é que os homens escolhem diferentemente das mulheres em algumas situações. Vamos ver. É bem visível que homens e mulheres são bem diferentes, não é mesmo? Não só pelas óbvias diferenças físicas e reprodutivas, mas também as diferenças comportamentais. Por isso que hoje a gente escolheu 3 casais. Pois é, nós vamos conversar com eles, fazer algumas perguntas em forma de um quiz e vamos ver se o homem e a mulher pensam diferente. Então vamos lá, casal. Primeira pergunta. Você vai à loja comprar uma camiseta branca. Chegando na loja, o que você faz? Alternativa A, vai direto na camiseta branca. Alternativa B, olha a loja inteira antes de pegar a camiseta branca. Ou alternativa C, prefere pedir para outra pessoa comprar. Segunda pergunta. Vocês estão discutindo, conversando. No calor do momento, o que você faz de fato? Vamos lá, alternativa A, fica quieto, não continua a discussão. Alternativa B, continua falando sem parar até ganhar a discussão. Ou alternativa C, vocês nunca discutem. Terceira e última pergunta, você tá de folga, tem o dia livre, o que fazer? Alternativa A,
acordar mais cedo para fazer o café da manhã para a pessoa amada. Alternativa B, dormir até mais tarde. Ou alternativa C, não planejar nada, apenas ver no que vai dar. Recapitulando, a maioria da mulherada respondeu a alternativa B. Alguma exceção, é claro. Mas nossa teoria foi comprovada. De 3 mulheres, 2 pensam bem diferente dos seus maridos. Então, você aí de casa, o que você acha? Homem e mulher são diferentes? Você já sabe o que o seu filho faz, as escolhas que ele faz diferente de você, o que o seu marido escolhe diferente de você. E você pode imaginar que realmente os nossos hormônios definem muito, tá? Inclusive no processo de decisão. Seguinte, eu tô com o molho aqui fervendo, agora eu vou adicionar o brócolis que já tá pré-cozido, corrige um pouquinho de sal. Já tá bem, olha, ele reduziu bastante, ele ficou encorpado. Se você não tiver com tanta paciência, pode, claro, usar um pouquinho de amido de milho para dar uma engrossada. Mas o inhame tende a engrossar, é só ter um pouquinho de paciência. Rala um pouquinho de noz moscada, bem pouquinho, só para dar um cheirinho, um aroma. E aí, vamos aquecer o brócolis para transferir, o nosso molho já está pronto. Quero saber o seguinte, doutora Cláudia, como que eu sei que a minha produção de hormônios está alterada? Que sintomas o meu corpo vai dar? Bom, dependendo da fase da vida da mulher também, é claro, não é? Mas vamos falar se você pensar na menopausa, por exemplo, tem um monte de sintomas. Não, mas vamos pensar antes da menopausa. Isso, na menacme que nós chamamos, que é o período da mulher, do período fértil da mulher. Certo. Tá? Que a mulher está casada, que ela pode gestar. Tem algumas pacientes que chegam no consultório, uma das queixas dela é dizer assim, doutora, eu estou com diminuição da libido. Então eu quero dosar todos os meus hormônios. E aí eu converso com ela. A primeira coisa, claro que nós podemos fazer essas dosagens hormonais, são exames de laboratório, exames de sangue, que nós podemos pedir os hormônios femininos, LH, FSH. Precisamos fazer pedido de hormônio também da tireoide, TSH e T4 livre. Por quê? Porque os hormônios da tireoide também têm uma relação muito grande com a produção de LH e FSH. Então, se a mulher está com problema de tireoide, também vai dar alteração alterar na função da libido dela completamente. Então, são exames que a gente faz, o ginecologista pode pedir, o médico pode pedir esses exames, pedir o ultrassom mais uma vez, para saber como que os ovários dela estão funcionando. E também pedir dosagem da testosterona. Algumas pacientes chegam, a primeira coisa assim, eu quero fazer a dosagem desse hormônio, porque as mulheres hoje estão estudando muito, então elas têm muito conhecimento. Algumas pacientes chegam lá dizendo o que eu tenho que fazer. Eu digo, opa, calma, doutora, porque eu fui no computador, no Dr. Google, e eu já sei tudo isso. Ela já fala tudo da doença. Tá. E aí eu disse, vamos conversar então, calma. E eu sempre investigo muito o lado emocional da paciente. E eu sempre digo assim para ela, e aí? Vamos dar uma conversada, como é que está com o marido? Ah, com o marido eu não estou bem. Então, ela consegue dizer que eles não estão se relacionando bem, que estão com problemas, ou problema de traição, ou não estão se relacionando dentro de casa, trabalho, problema financeiro, N problemas que estão acontecendo. E ela chega no consultório e quer fazer dosagem de hormônio por causa da libido. E aí eu digo, calma aí, vamos dar uma conversadinha. Por quê? Teru, é uma coisa muito importante falar sobre isso. A mulher coloca muita coisa na sexualidade. Ela coloca muito das suas frustrações, dos seus... vai uma bagagem. Vai uma bagagem muito grande, porque... Uma expectativa. Né? Porque o sexo para a mulher é completamente diferente que é para o homem. Tá, porque a mulher acha assim, que é uma entrega, eu estou me relacionando com o meu marido, e é uma coisa muito boa. Agora, se não está legal, ela não vai se relacionar sexualmente. E aí ela vai pro médico, ela quer botar ela quer achar um motivo. A gente quer a pílula mágica, a gente sempre quer a cápsula mágica. A cápsula mágica. Da mesma forma que tem o Viagra lá pro marido, ela diz assim, doutora, eu quero um remedinho milagroso. E aí entra o lado psicológico também do ginecologista, para conversar com ela e dizer assim, calma, querida, vamos conversar. Vocês estão dormindo cada um num quarto, então calma, não tem um remedinho milagroso que eu vou te prescrever e tu vais voltar a libido. O hormônio pode até fazer esse papel, mas muito mais interessante ajustar, porque a dosagem vem
completa, né? Com certeza. O ajuste é completo. É. A gente pode sentar na mesa enquanto a gente Claro, termina com esse certeza. assunto de libido, porque comer também libera um hormônio do bem pra mulher com aí, hein? certeza, com certeza. Mas você estava falando, então, de ajustar primeiro os outros pontos, além da questão hormonal, doutora Cláudia? Querida, eu acho que isso vem em primeiro lugar. Certo. É importante a questão hormonal, com certeza, fazer essas dosagens, eu acho que fazer os exames de laboratório, isso é importante. Mas eu sempre dou bastante importância, quando eu converso com as minhas pacientes, é do teu relacionamento dentro de casa com o teu marido. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença na tua libido. Junto com isso, nós vamos descartar as causas orgânicas, porque as pacientes, elas querem um motivo, elas querem uma resposta, o porquê que está acontecendo isso Sim, comigo. e aí, digamos que aí houve uma constatação, o hormônio está em baixa. Então vamos. Você vai repor, você vai trabalhar de que maneira para regularizar? Tem condição de Atividade fazer isso. física ajuda? Atividade física, uma dieta bem equilibrada. A paciente que está com sobrepeso ou com obesidade, ela está obesa. Então ela já vai ter uma baixa estima. Ela diz, eu não quero ficar sem roupa na frente do meu marido. Eu não estou me gostando, eu me olho no espelho e tá faltando alguma coisa. Então isso aí tudo vai alterar, são vários fatores que vão alterar no relacionamento sexual. Então eu acho que a paciente tem que mudar vários aspectos, entendeu? E eu acho que a questão hormonal é importante, mas na minha visão é uma parte, não pode dizer que seja o todo, entendeu? Com certeza. Bom, chegou a hora da gente provar a nossa receita de molho branco com inhame. Quero saber se vocês, com leite de inhame, na verdade, não é com inhame. A gente usou umas amêndoas aqui para finalizar o prato. Maravilhoso. Suave, levinho, muito saboroso. Muitas outras questões ficam na nossa mente de mulher preocupada. A gente tem um universo aqui na cabeça, né, doutora Cláudia, né, doutora Marli? A gente tem um universo, mas você pode buscar a ajuda de um profissional de saúde. Não busca só no Google, não, porque ali você vai ter uma ideia, mas o seu especialista pode te ajudar a compreender o seu todo, o seu universo particular. E certamente Deus também vai abençoar esse seu esforço aí. Quero agradecer a participação da Marli, da doutora Cláudia também aqui no Vida e Saúde. E a gente volta, viu, outras vezes contando de mais coisas do universo feminino para você. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!